Hoje, tomemos algum tempo para refletir juntos sobre a palavra de Deus, com o sermão intitulado Só o que é de Deus é genuíno. Há muitas falsificações neste mundo. As pessoas no mundo não chamam este tipo de artigos imitações. Infelizmente, as pessoas fazem imitações que se assemelham muito aos produtos originais e genuínos para os vender a um preço muito baixo. Isto faz com que muitas pessoas fiquem confusas sobre o valor e a aparência dos produtos falsificados por serem muito semelhantes ao produto original. Por isso, o governo tomou uma posição jurídica dura para lidar com todos estes tipos de produtos e considerou-os ilegais a fim de proteger a sua imagem nacional. Diz-se que, hoje em dia, existem inúmeras falsificações no mercado, desde malas de luxo ao vestuário e todo tipo de equipamento desportivo, com falsificações que se assemelham a produtos genuínos a proliferar em todas as categorias possíveis. O mesmo pode ser dito sobre o que está a acontecer entre as igrejas hoje. Uma vez que há mais falsificações do que verdadeiras, como é que a verdadeira é tratada? É tratada como se fosse falsa. Por isso, hoje, explicarei algumas maneiras de distinguir a igreja legítima das falsificadas. Não estará a vida eterna em jogo, uma vez que é a vida eterna, e não uma vida temporária e limitada, que depende disto. É preciso ter estabelecido claramente a fé e os padrões para distinguir corretamente entre a igreja autêntica e legítima e as falsas. Então, quais são as diferenças entre a igreja autêntica estabelecida por Deus e as igrejas falsificadas? Como é que a Bíblia nos orienta relativamente a este assunto? Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. O que é que Deus nos instrui a fazer com as coisas que não pertencem a Deus? Ele disse-nos para as tirarmos. Não significa isto, em última análise, que devemos destruí-las. Estas palavras significam que tudo o que não pertence a Deus deve ser cortado e destruído. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vejamos o capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, o que lhes vai acontecer? Ela será arrancada. A Bíblia ensina-nos que tudo o que não vem de Deus será arrancado, cortado e destruído. Vamos continuar com Atos capítulo 5. Vejamos Atos, capítulo 5, versículo 34. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, o que lhe acontecerá? Perecerá. Por outras palavras, se não for de Deus, acabará por se destruir a si próprio. Versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis o quê? Destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Também aqui, somos ensinados que, se for de Deus, ou seja, se pertencer a Deus, é genuíno e autêntico. Mas se não o for, revelará naturalmente a sua identidade ao longo do tempo, e todos aqueles que o seguiram acabarão por se dispersar. A Bíblia explica esta lição dizendo, porque, se este conselho, esta obra, vem de homens, perecerá. Irá certamente entrar em colapso. A Bíblia explica-nos que apenas o que é de Deus é autêntico e, a menos que seja aprovado, reconhecido e designado por Deus, será inevitavelmente destruído. Tal como existem itens autênticos e falsificados, ou seja, imitações, neste mundo, também existem igrejas autênticas e falsificadas. Como devemos discernir e distinguir entre elas? Em primeiro lugar, o nome da igreja que se origina de Deus deve ser preciso. Que nome deve ter? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1 para ver as provas da Bíblia. Vejamos qual igreja Deus declarou ser a igreja autêntica que Ele estabeleceu, recorrendo ao livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, o quê? Igreja de Deus que está em Corinto. A Igreja de Deus em Pângio. A Igreja de Deus em Seul. A Igreja de Deus em Nova York. A Igreja de Deus em Los Angeles. A Igreja de Deus no Peru. A Igreja de Deus no Ghana. A Igreja de Deus na Cidade do Cabo. A Igreja de Deus em Corinto. O único nome que pode ser considerado como legítimo é o da Igreja de Deus. No entanto, há casos em que algumas pessoas roubam este nome. Mesmo assim, em primeiro lugar, o nome deve certamente ser a Igreja de Deus. Então, quem deve ser o fundador? Se o fundador for um pastor ou algum indivíduo, esta não pode ser a genuína Igreja de Deus. Existe alguma outra alternativa? Vejamos o livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes, a Igreja de Deus, a qual Ele comprou. O que é que Ele fez com o seu próprio sangue à Igreja? Ele comprou-a. Isto não é o mesmo que dizer que Deus a estabeleceu, vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus. Por outras palavras, Atos capítulo 20 explica que Deus lhes ordenou que cuidassem desta igreja. A Igreja de Deus, estabelecida por Deus, deve certamente ter Deus como seu fundador. Vamos agora dedicar algum tempo a examinar este assunto com mais pormenor. Vejamos Salmos, capítulo 102, versículo 16. Porque o Senhor edificou-a. Por outras palavras, o que é que Ele vai estabelecer? Sião. Quem se diz que estabeleceu Sião? O termo Sião é usado no Antigo Testamento, mas, para o simplificar, Sião é a Igreja. Não se refere à Igreja que guarda as festas de Deus? Então, quem se diz que a estabeleceu? Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. É assim que a Bíblia o expressa. Portanto, a verdadeira Igreja de Deus deve certamente ter Deus como seu fundador. Não concordam? Há 2000 anos, o próprio Jesus veio a esta terra para estabelecer a Igreja de Deus e pregou o Evangelho através dos 12 discípulos como Pedro, João e Tiago. Eventualmente, na história do Evangelho, o apóstolo Paulo, que praticava o judaísmo, converteu-se à Igreja de Deus, não foi?
A igreja da qual todos os apóstolos e profetas da igreja primitiva faziam parte era a igreja de Deus. De que igreja, para além da igreja de Deus, eles faziam parte? Vocês devem perceber rapidamente que qualquer outro nome é totalmente incorreto em primeiro lugar. No entanto, as pessoas cometem frequentemente o erro de pensar que se uma igreja recebe um nome aparentemente apropriado, então também deve ser uma boa igreja. Irmãos e irmãs, sem dúvida, todos os critérios para a autenticidade da verdadeira igreja são encontrados na Bíblia. Por isso, se olharem apenas para isso, certamente encontrarão a resposta para qual igreja é a verdadeira igreja. Há também uma terceira condição. O primeiro era o nome da igreja, e o segundo era o fundador da igreja. Em terceiro lugar, que verdade está a ser ensinada na igreja? Nós precisamos de confirmar isto. A verdade ensinada na igreja deve alinhar-se com os ensinamentos da Bíblia. Se houver algo que não se alinhe com os ensinamentos da Bíblia, então essa igreja é uma igreja falsa. Portanto, podemos facilmente compreender que qualquer igreja que se desvie do mandamento, não lhe acrescentem nem tirem, é uma igreja falsa que não foi estabelecida por Deus. Hoje, vamos confirmar se uma igreja é uma igreja que Deus estabeleceu ou se é uma igreja falsa, baseada no ensinamento do dia de sábado que guardamos, ou se é o culto dominical observado por outras igrejas. Passemos ao livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Como quem foi Jesus testemunhado em Isaías capítulo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem? Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele veio a esta terra em carne e osso para desempenhar o papel de Filho de Deus. Além disso, porque é que Deus deu o exemplo aos seus filhos nesta terra? Ele disse que deu o exemplo de que devemos fazer como Ele tinha feito por nós. Então, o que é que a Bíblia nos diz sobre o regulamento que Ele cumpriu para servir de exemplo? Ela ensina-nos que Ele guardou o dia de sábado. Isto significa que devemos ou não guardar o dia de sábado. A razão pela qual Jesus deu o exemplo de guardar o dia de sábado não é para nos ensinar que devemos fazer como Ele tinha feito. No entanto, hoje em dia, muitas igrejas afirmam acreditar em Jesus, mas desviam-se do regulamento do sábado. De facto, a maioria das igrejas de hoje observa a prática do culto dominical. Alguns podem afirmar, a lei do sábado foi abolida, não há necessidade de a observar. Com este tipo de raciocínio enganador, tentam diluir a importância do sábado. Deus não precisa de guardar o sábado. Não concordam com esta afirmação? Acham que Jesus seria proibido de entrar no céu se não guardasse o dia de sábado? Não. Então, por que é que Ele fez isso? Não foi para que compreendêssemos a importância de guardar o dia de sábado, que Ele veio em carne e deu o exemplo de percorrer esse caminho. Então, se uma igreja afirma acreditar correta e verdadeiramente em Jesus, que ensinamentos devem fazer parte da verdade ensinada nessa igreja? Se algum ensinamento bíblico estiver ausente, essa igreja é autêntica ou falsificada? Eu peço desculpa por usar um termo tão mundano. Eu estou a falar assim para facilitar a explicação. Por isso, por favor, compreendam este assunto e levem-no a sério. À medida que a falsidade se tornou tão desenfreada neste mundo, o sentimento de culpa das pessoas em relação a isso desapareceu. Nós estamos a viver numa época em que a consciência de que algo está errado, apesar de estar errado, desapareceu. No entanto, será que podemos alcançar a nossa esperança de vida eterna se cometermos o erro de confiar em ensinamentos falsificados? Pode ser-nos concedido o eterno reino dos céus que desejamos? Podemos obter o perdão dos pecados? Podemos alcançar a salvação? Nada disso é possível. Uma vez que Deus nos instrui repetidamente que nada pode ser alcançado através de falsificações, devemos seguir os ensinamentos da Bíblia. Também devemos chegar à conclusão de que qualquer coisa que não esteja alinhada com a verdade da Bíblia não é semeada por Deus, por isso nunca nos poderá conduzir ao reino de Deus.
Por mais credível, impressionante ou esplêndido que um lugar possa parecer, ele deve conter a verdade de Deus dentro dele. Portanto, hoje, a razão pela qual vocês e eu estamos a guardar o sábado é porque ele está de acordo com os regulamentos de Deus. A seguir, vejamos outro ensinamento importante, a Páscoa. Lucas capítulo 22. Uma igreja sem o sábado pode ser simplesmente descrita como uma igreja sem salvação. Vejamos o livro de Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Acham que Jesus não pode entrar no reino dos céus se não celebrar a Páscoa? Jesus, que é Deus, é o nosso legislador. O Altíssimo, que está acima de todas as leis, não é o nosso Deus. Deus não é alguém que é governado pela lei. Ele está na posição mais elevada sobre todas as coisas. No entanto, a fim de dar o exemplo aos seus filhos, e para que o observemos, ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Quando chegou o tempo determinado, ele sentou-se com os apóstolos e observou a sagrada cerimónia da Páscoa. No entanto, embora existam inúmeras igrejas que proclamam: Acreditamos em Jesus e a Bíblia é uma verdade imutável, há hoje alguma igreja que celebra a Páscoa. É muito estranho. Embora esteja na Bíblia, porque é que não praticam? No entanto, eles dizem que podem receber a salvação. Nós encontramos tantas pessoas que fazem uma declaração tão absurda. Deus não tinha de vir a esta terra para guardar a Páscoa nem o dia de sábado. Em vez disso, ele poderia simplesmente ter ordenado à humanidade: Todos vocês devem guardar a Páscoa, ao passo que eu não preciso de fazer. No entanto, ele deu sempre o exemplo ao observá-los, para garantir que nós faríamos o mesmo. A razão pela qual ele guardou o dia de sábado foi para dar um exemplo a seguir. O mesmo é verdade para a Páscoa. Passemos ao versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. O que é que devemos fazer? Fazei isto. Em vez de dizer: Não façam isto, ele disse: Façam isto, em memória de mim. A Páscoa é o regulamento de Deus que ele nos mandou observar. Não é algo que possa ser ignorado. É por isso que o apóstolo Paulo, que mais tarde se converteu do judaísmo e se juntou à Igreja de Deus, deixou uma mensagem importante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Ele mencionou a cena em Lucas capítulo 22 exatamente como é, quando escreveu esta mensagem em 1 Coríntios capítulo 11. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E ele ordenou-nos claramente que o fizéssemos. No entanto, hoje em dia, existem inúmeras igrejas que apenas levam a palavra igreja no seu nome, sem praticar os mandamentos de Deus. De acordo com os ensinamentos de Atos capítulo 5, o que é que vai acontecer naturalmente a estas pessoas? O que é que Deus disse que aconteceria a tudo o que ele não plantou? Todos eles serão tirados. Eles cairão e partir-se-ão. Todos eles serão destruídos. No entanto, se o seu conselho ou obra for de Deus, nunca conseguireis deter estes homens. Nenhuma força, por mais forte que seja, pode destruir este lugar.
Irmãos e irmãs, com uma plena compreensão disto, devemos oferecer graças eternas e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos guiarem para a verdadeira Igreja que está cheia da verdade de Deus. Todos nós viemos a este lugar em busca da verdade. Então, entre muitas, surge a pergunta: por que é que a Igreja de Deus ora em nome de Cristo Ansanghong, em vez de nos nomes de Jeová ou de Jesus? Irmãos e irmãs, existe algum ensinamento bíblico sobre como orar ou não? Sim, existe. O que é que a Bíblia diz? Que outro nome de Jesus aparece? Em que época é que aparece? Na época do Espírito Santo. Devemos orar e ser batizados em nome de Jeová na época do Pai, em nome de Jesus na época do Filho, e no novo nome de Jesus na época do Espírito Santo. Isto é o que Mateus capítulo 28 nos esclarece. Se alguém não o fizer, quem é que está a mostrar ser? Eu estou a ver que são falsas. Para a igreja que segue este ensinamento, podemos dizer: esta é a igreja que Deus estabeleceu e plantou. Vocês e eu devemos certamente ser capazes de discernir este assunto. Vejamos o capítulo 51 de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão. Onde? A Sião com júbilo. A Bíblia registra que o lugar onde entram todos os que são salvos por Deus se chama Sião. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Para onde vão as pessoas salvas por Deus? É Sião, a cidade das festas de Deus. Por esta razão, onde é que o profeta Jeremias nos orienta a entrar? Em Jeremias capítulo 4, versículo 5. Ele lembra-nos que é o refúgio da salvação preparado por Deus, para onde todas as pessoas de todo o mundo devem ir. Irmãos e irmãs, tendo todas estas coisas em mente, devemos ensinar e dar a conhecer as características da autêntica Igreja de Deus, bem como a verdade de Deus, a todas as pessoas no mundo que ainda estão a percorrer o caminho errado da fé e a praticar distorcidas crenças. Eu não estou interessado em bolsas de luxo, mas procurei-as por curiosidade, devido à quantidade de notícias que circulam hoje em dia sobre bolsas autênticas e falsificadas. Como é que se pode identificar uma mala genuína? Primeiro, o couro deve ser duro. Isto é de acordo com os especialistas. Se o couro for macio e liso, há cerca de 80 a 90% de hipóteses de ser falso. Não percebo muito sobre couro. Para ser sincero consigo, não tenho muito interesse em malas de senhora. No entanto, agora que delinearam algumas formas de os distinguir, ocorreu-me um pensamento. Se eu considerar estes aspectos, talvez eu consiga diferenciar, até certo ponto, entre o que é genuíno e o que é falsificado. Embora esta não seja a única forma de diferenciar entre os dois, parece que existe bastante informação geral disponível no mundo em relação a este assunto. Uma vez que a Bíblia distingue entre as verdadeiras palavras de Deus e a falsidade, nós devemos dar eternas graças e glória ao Pai e à Mãe Celestiais por nos guiarem no caminho da salvação eterna e da vida eterna na verdadeira Igreja que entrega a verdade absoluta de Deus. Vejamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Está escrito que todos os remidos entraram em Sião. Então, por que é que eles vão para Sião? Vejamos o capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Onde é que a Bíblia registra que Deus habita conosco? Em Sião. Então, o que é que isto significa para uma igreja que não celebra as festas? Não conseguem compreender imediatamente. É uma falsificação. Deus não habita ali. A Bíblia testificou que Deus habita conosco e se torna o nosso poderoso em Sião, onde se celebram as festas.
Fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele, o que é que ele vai fazer? Nos salvará. Diz-se que Deus salvará o seu povo na igreja chamada Sião, onde se celebram as festas. No entanto, se uma pessoa que nem sequer veio a Sião disser, estou salvo, pode ser considerado como um caso de alguém se contradizer. Embora confiem na sua própria proclamação, nunca poderão receber a graça da salvação concedida por Deus. Hoje, através da Bíblia, somos capazes de discernir e distinguir facilmente a igreja autêntica que Deus estabeleceu. Deus disse que viria a esta terra para nos dar entendimento, permitindo-nos discernir a verdade por nós próprios. Não concordam que é por nos ter sido dado este entendimento, sabedoria, que hoje vocês e eu somos capazes de discernir o que é genuíno do que é falsificado? Enquanto praticamos esta sabedoria, não apaguemos o candeeiro da salvação que Deus nos concedeu, mas sigamos diligentemente o caminho do Pai e da Mãe até entrarmos no eterno reino dos céus, para que todos os membros de Sião possam participar na glória e na alegria do grande banquete da salvação que Deus preparou para nós. O profeta Jeremias não registrou nas Escrituras que a nossa salvação vem de Deus. Nós recebemos a salvação de Deus Elohim, que é o Espírito e a noiva. E todos entramos na igreja que observa e pratica todas as verdades que Deus plantou. Por isso, nunca percamos a nossa salvação, nem duvidemos dela. Em vez disso, mantenhamos a nossa confiança e nunca percamos o nosso orgulho de frequentar a igreja autêntica e prestigiosa em que estamos hoje. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.